Presidente, seja bem-vindo aqui à CBN, é um prazer poder conversar com o senhor, principalmente nessa manhã aqui especial que a gente está comemorando 3 anos do ar do nosso jornal, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, fica à vontade para dar um bom dia para o nosso ouvinte. Muito obrigado, quero dar um bom dia a todos aqueles que nos ouvem hoje, quero parabenizar vocês aqui pelos 3 anos, né, de CBN. Eu que sou jornalista também, me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês, conversando, e à disposição 100% para responder todas as perguntas, todos os questionamentos, mas me sinto saudoso porque durante muitos anos trabalhei nessa rádio aqui, né? O estúdio era ali no fundo, né? Mas durante muitos anos fiz o programa Show de Bola, o programa de esportes, no período em que eu fui deputado, né? Mas conheço essa rádio há muitos anos, conheço o trabalho de vocês, quero parabenizar e que continuem por muitos anos trazendo notícias, né? Porque cada vez mais a gente precisa de notícias, a gente tinha que ter mais notícias boas, né? Infelizmente nesse país, né, a gente ainda tem que dar, e o papel do jornalista é dar a notícia, né? Não importa se ela é boa, se ela é ruim. Mas hoje aqui é notícia boa, né? 3 anos de CBN. E, presidente, fugindo aqui um pouquinho da pauta, mas aproveitando, né, que o senhor está falando sobre isso, né? É jornalista, né? Nosso colega também de profissão, atuou por muitos anos na TV, no rádio. O senhor acha que o rádio, presidente, tem uma mágica especial ali? A gente teve a oportunidade, né? Até em comemoração ao aniversário do jornal, a gente esteve na casa de alguns ouvintes, né? Conversou um pouquinho com o pessoal, aqueles que nos fazem companhia aqui todos os dias, e eles falavam algumas questões, né? A proximidade, a gente consegue conectar, né, muito com quem está lá do outro lado. O senhor acha que tem essa magia especial mesmo no rádio? Muita gente fala que vai acabar, né? Será que acaba um dia, presidente, ou ele resiste aí até o avanço, né, as tecnologias, hoje a gente tem transmissão, enfim. Como é que o senhor enxerga essa magia aí do rádio também? Você tem algo que nunca vai acabar, é o rádio. E eu lembro, quando eu comecei no rádio, a minha primeira escola de comunicação foi o rádio. E eu lembro que eu trabalhei com um grande mestre do rádio, João Roberto Curti. E quando ele chegou em Mato Grosso, né, ele na realidade ele trouxe o conceito de rádio, do rádio real, do rádio verdadeiro, da rádio A Voz da América que a gente tinha. Quando eu comecei no rádio, eu fazia o rádio escuta, vocês não devem saber o que é isso. Rádio escuta era o seguinte, eu comecei a trabalhar na rádio Vila Real. Aí o rádio escuta nós tínhamos um rádio, ouvíamos a notícia, o meu papel era esse, eu ouvia a notícia, aí eu compilava aquela notícia, reescrevia aquela notícia e a gente levava para o estúdio. E aí, porque não tinha outra forma de você saber as notícias nacionais e internacionais. Então, a gente tinha que fazer essa rádio escuta e era a rádio A Voz da América que a gente ouvia. Muito bem, eu sou um sujeito que eu adoro a Voz do Brasil. Eu gosto de ouvir o programa A Voz do Brasil. Ele veio perdendo o espaço, perdendo o horário, mas a Voz do Brasil é que traz a notícia nacional. Exato. Né? E não só a notícia oficial, ele traz a notícia nacional. Pois bem, e o Roberto Curti naquela época, ele tinha uma vinheta no rádio que falava assim, sobre exatamente valorizar o rádio. Né? Ele falava, você lê jornal todo dia? Não, a grande maioria não tem jornal, não tem acesso ao jornal. Tanto que o jornal hoje, ele é um objeto de luxo, você não tem mais. Eu lembro que eu ia para as bancas de jornal nos domingos, era o meu prazer aqui em Cuiabá. Eu ia, comprava a Veja, comprava Isto É, e comprava os jornais. Comprava a Folha de São Paulo, quer dizer, hoje você vai para a banca, você não encontra mais isso. Bom, então, a mídia impressa, ela perdeu muito, né? E aí na mesma vinheta dizia, você tem televisão? Você assiste televisão? Né? E aí, não dá tempo, você não tem uma televisão no carro, você não tem... E aí ele vinha e a vinheta perguntava, você conhece alguém que não tenha rádio? E não tem ninguém que não tenha rádio. Se eu sair ali fora, não importa o quanto um carro ele venha com tecnologia. Ele pode não ter uma televisão, não pode ter né? Mas ele tem o rádio. Então não tem como essa comunicação, o rádio, acabar, né? Vieram muitas outras formas de comunicação, os sites,
a televisão foi perdendo muito. Começou que a televisão, eu quando cheguei aqui, durante muitos anos eu trabalhei na Rede Globo. Fui repórter de rede, fui diretor da Centro-América. Pois bem, quando você não tinha o controle remoto, as televisões ficavam o dia inteiro, o mês inteiro, 24 horas, sintonizados na Globo. Então havia uma fidelidade, até porque o sujeito tinha preguiça de ir lá e trocar. Porque não tinha o controle remoto. Sim. Depois, quando veio o controle remoto, hoje não há mais fidelidade. Não há mais fidelidade. Eu, por exemplo, sou um tipo de ouvinte e de telespectador. Eu ouço, mesmo na televisão, quando eu estou numa televisão, eu fico nos noticiários. Porque ninguém tem mais tempo de ficar, pelo menos a grande maioria, não tem mais tempo de ficar assistindo novela, Eu fico o dia inteiro, se eu tiver uma televisão ligada na minha frente, o dia inteiro, eu fico atrás de notícias. Por isso foi uma grande sacada do Beto, do Irã, vocês terem aqui a CBN, né? Porque eu ouço o tempo inteiro notícia, seja no carro, seja onde quer que eu esteja, né? Então é o seguinte, sem chance, zero de possibilidade de um dia o rádio acabar. O rádio, ele vai evoluir de acordo com programações, né? Eu lembro de toda a evolução da programação do rádio aqui no estado de Mato Grosso, até porque trabalhei em praticamente todas as rádios. E eu lembro de um tempo que era só sertanejo. Chegou o rádio, as rádios eram todas iguais, daqui a pouco chega uma, pá, que é sertanejo. Eu lembro do Antena 1, que era lá na Várzea Grande. Eu lembro que aquela rádio, quando começou a tocar só sertanejo, virou um negócio. Antena 1, Antena 1. Depois elas foram se modificando e hoje eu acredito muito na rádio notícia. Na rádio notícia, nessa com notícia de qualidade. Nessa, é essa que eu ouço, né? São as rádios noticiosas que eu ouço. As minhas respostas são sempre longas, então cuidado com o que você pergunta para mim, tá? Porque eu faço histórico. A gente gosta de uma história por aqui também, então, né, Panoc? Mas eu sei que o Panoc já quer falar também, né, sobre uma visita, né, importante, um ato aí do presidente para amanhã. Pedir para você ficar à vontade, Pedro, para trazer aí detalhes para nossa audiência também. Exato, Camila. O presidente seu já vai visitar amanhã, fazer uma espécie de inspeção ali no Portão do Inferno, na MT 251. E aí nos últimos dias a gente tem acompanhado aí, as últimas semanas, inclusive tem até obras emergenciais sendo executadas ali na região, em razão aí de toda essa possibilidade de deslizamento, né? A gente tem acompanhado também os constantes bloqueios que vêm ocorrendo ali na via, enfim, uma série de transtornos em razão do que tem acontecido nos últimos dias. Qual o objetivo, presidente, especificamente desta visita do senhor? O senhor já tem ali em mente algumas ações que podem ser executadas ali naquele local? Sim, veja só, é algo que também tem muita história, certo? Veja só, nós temos ali um problema, aliás, em toda a 251, nós temos vários pontos de perigo, vários pontos com possibilidade de desmoronamento de cima para baixo, daquelas pedras caírem na pista, não é só ali onde a gente vê, especificamente está se falando muito do Portão do Inferno. Sim. Mas nós temos vários pontos de perigo. Então, o que o Tribunal de Contas, o papel do Tribunal de Contas, um deles é vistoriar obras que estão sendo feitas, obras que já foram feitas e também verificar conservação de obras, conservação de estradas. Então, nós vamos lá cumprir o nosso papel. Muito bem. Quando a gente, e eu já solicitei para Casa Civil, solicitei para Metamate, eu solicitei para várias instituições quais são os estudos que já existem e que nos digam quais são os pontos de perigo da 251 e quais são os pontos de risco daquele ponto no Portão do Inferno. O risco ali é muito grande. O risco, segundo o Ministério das Cidades, ele tem uma tabela de riscos. Sim. E ali é o risco máximo, que eles chamam de RG4, é a forma como se classifica os riscos. Ali é risco alto. Uhum. Então, qual é o risco que tem ali? Aquela formação rochosa, ela é arenito e é uma formação rochosa que recebe água, a água que cai se infiltra. Então, toda aquela região, desde as pedras que estão desmoronando em cima, para baixo, lá no fundo do Portão do Inferno, a pedra é a mesma. Ela pode ter mais tempo
de vida aquelas pedras, né, de formação ao longo dos séculos, mas ela também é pedra que recebe infiltração. Ali naquela região, você não tem uma perfeita instalação para fazer a condução da água de enxurrada. Então a água vem pela estrada, né, e vai entrando onde ela achar buraco, ela vai entrando. E ali está entrando, ali nós temos pontos de erosão. A pista, em vários pontos, ela está tendo rachaduras. O próprio guarda-corpo do pontilhão, ele também já sofreu, ele já saiu do lugar, né? Afastamento, ele já sofreu afastamento. Então, nós temos um ponto de grande preocupação. E eu entendo assim, nós não temos hoje, não existe hoje estudos aprofundados. É muito chutômetro. Ninguém pode dizer, vai cair hoje tudo aquilo? Pode cair. Vai cair daqui a 2, 3 anos? Pode cair. Então tudo é chutômetro, porque não há... O que a gente vê é que há perigo, porque ele está desmoronando, a pista está rachando. Um estudo que eu tive acesso agora recentemente, um estudo técnico de uma das instituições do governo, a gente observa o seguinte, que a pista por baixo está sofrendo muita erosão, embaixo do próprio pontilhão, e amanhã a gente vai mostrar isso, porque nós vamos fazer filmagens com drones, com fotografias com drone. Vou levar toda a equipe técnica de engenheiro, de geólogo, do Tribunal de Contas, e estou convidando profissionais da UFMT que estarão lá, geólogos, pessoas que estudam o solo, que sabem da compactação do solo, da formação rochosa. Mas o que é claro é que nós temos um local de alto risco. Muito bem, mas e aí? Isso faz tempo que a gente está vendo isso. Quando que isso vai acabar? Quando que nós vamos buscar uma solução? O Estado quer fazer isso. A gente observa que a Casa Civil, a Defesa Civil, o governo do Estado querem resolver isso. E vão poder resolver isso. Já há um decreto do governo do Estado recente que permite. Nós temos ali o seguinte, o interesse público. O interesse público é o principal o foco que nós temos que ter. Sim. O interesse público é o ir e vir. Essa estrada, ela transporta pessoas de várias cidades, Primavera, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, aquela região de Barra do Garças. Então ela é uma via muito importante. Além de ser turística, porque o Mato Grosso precisa do turismo na economia, então a gente tem que observar isso. Então, o que eu defendo? Que o Estado possa fazer a intervenção e resolver esse problema. Ali mesmo. Eu defendo que o Estado cumpra o processo, cumpra a lei. O parque, que hoje é dirigido pelo ICMBio, portanto é uma instituição federal, esse parque... a estrada já existia antes do parque. Então já há a geração de um direito do governo do Estado de fazer intervenção. Então o Estado tem o direito de fazer a intervenção e resolver o problema. Não pode custar uma vida. Porque a hora que custar uma vida, serão responsabilizados todos aqueles que poderiam ter feito e não fizeram. Então, eu vejo que não há impedimento, porque o interesse público vem antes de todos. Primeiro é o interesse público, né? Nós temos que ver o interesse público, o interesse geológico, o interesse ambiental, mas e o interesse da vida, de preservar vidas. Então, eu entendo que é possível, sim, legalmente, fazer as intervenções que têm que ser feitas, né? E para resolver o problema desse trânsito. E depois buscar as outras alternativas. A alternativa que eu entendo também como muito viável e rápida é esse desvio que vem pela Água Fria, que dá os 116 quilômetros. Seria a MT-030? Não, a MT-030 é uma estrada nova que sai aqui da região do CPA, ali da Ponte de Ferro, mas ela é uma outra vai também. Pela Água Fria ali. Não, a Água Fria é outra. Nós estamos falando de duas alternativas. Uma, você sai de Chapada, logo na saída de Chapada você pega a direita, vai lá pela Água Fria e sai lá na 351. Que seria a necessidade, Estrada então, do Manso. de asfaltar, né, presidente? Que é uma via que já existe. Isso, ela já existe. De uma pavimentação, né? Necessita de uma pavimentação, porque é uma estrada que nesse momento com muita chuva, né? É muito atoleiro, mas essa seria uma alternativa. A outra alternativa é essa hoje, que tem 240 quilômetros, que ele sai por Campo Verde e vem pela Serra de São Vicente, mas há necessidade de urgência. E eu tenho certeza que há boa vontade de todo mundo resolver, porque o interesse público tem que vir
antes de tudo. Então, o que nós vamos fazer lá? Nós vamos amanhã verificar a situação real, os resultados técnicos, e o Tribunal de Contas vai sugerir o que deva ser feito dentro da legalidade, dentro da necessidade, principalmente, do interesse público. 8h52. Para quem está chegando agora, a gente está conversando nessa manhã com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Sérgio Ricardo. Presidente, queria mudar um pouquinho o assunto, mas falar um pouquinho, né, sobre o início do trabalho do senhor ali na presidência do TCE. A gente acompanhou toda a solenidade de posse no ano passado, uma cerimônia, inclusive, muito prestigiada, né? Acho que até em função, né, de toda a trajetória do senhor na comunicação, na política. Como é que tem sido aí esses primeiros movimentos? O senhor já começou a imprimir as suas primeiras ações à frente da presidência? Como é que projeta aí também esse ano de 2024? Queria que o senhor falasse um pouquinho também para a gente sobre isso. Perfeitamente. Veja, o Tribunal de Contas tem 70 anos de existência e ele foi construído já por grandes homens, né? Eu cito agora os mais recentes dos últimos anos, né, grandes homens públicos. Cito o José Carlos Novelli, que foi presidente pela 3ª vez. Cito Antônio Joaquim, que foi presidente 2 vezes. Cito Walter Albano, ex-secretário de Fazenda, já foi presidente. Guilherme Maluf, fez deputado. O corpo técnico, o corpo de conselheiros é maravilhoso, capacitadíssimo, com Valdir Teis, Domingos Neto. Eu me incluo nisso porque também a experiência que nós tivemos, né? A composição dos tribunais de contas, ela é muito perfeita, né? Ela traz 4 membros vindos da Assembleia, portanto, homens públicos que conhecem bem a realidade da população, as necessidades das cidades, da população. Aí a composição com pessoas técnicas, por exemplo, nós temos lá um Walter Albano, que veio do Executivo, ex-secretário de Fazenda, o Antônio Joaquim, executivo, que foi secretário de Educação, por exemplo, um José Carlos Novelli, que cuidou de grandes obras no governo Dante de Oliveira. Então nós temos um grande grupo experiente que conhece de Estado. O que eu pretendo fazer? Dar continuidade à iniciativa de muitos desses conselheiros, mas eu quero discutir e estou discutindo as desigualdades do Estado de Mato Grosso. Nós somos um Estado rico e um Estado pobre ao mesmo tempo. Nós temos ilhas de prosperidade, mas nós temos ilhas de pobreza. Nós temos ilhas de oportunidades e ilhas de zero de oportunidades. Nós temos, o último censo do IBGE nos mostrou que 51 municípios do estado de Mato Grosso perderam gente. Ora, por que gente está indo embora da sua cidade? Por que pessoas estão... Por que esse êxodo? Por que as pessoas estão indo embora? Eu não tenho dúvida que é por falta de oportunidades. Então nós estamos começando essa grande discussão, né? Nós temos 3.600.000 habitantes e nós temos quase 1 milhão de pessoas inscritas em Bolsa Família, em programas do governo federal. Isso é grave. Por que num estado riquíssimo nós temos tanta gente necessitando de auxílio de governo, de auxílio do Bolsa Família? Então, algo nessa balança, essa balança não está equilibrada. Eu vou buscar pregar o equilíbrio da balança, discutir o equilíbrio da balança. E como que se faz isso? Com políticas públicas. O Tribunal de Contas, ele não executa políticas públicas, mas ele pode sugerir, orientar em políticas públicas. Eu quero fazer grandes discussões sobre política de Estado. O que fazer para melhorar a vida das pessoas? O meu ponto principal, o meu foco, além do Tribunal de Contas ser o que já é, que é um órgão de fiscalização, de controle externo, ele vai ser muito mais porque ele pode e ele deve. É obrigação constitucional do Tribunal de Contas cuidar de gente, cuidar de pessoas. Tanto que no dia 18 agora, um dos meus primeiros trabalhos, ontem, por exemplo, eu fiz uma visita, uma discussão com a AMM, que é a Associação dos Municípios, porque o Tribunal de Contas, ele trabalha diretamente com os municípios, com os gestores, mas principalmente e muito com os municípios. Então, fizemos já uma conversa, nós queremos uma parceria com a Associação dos Municípios e com os prefeitos. Dia 18 eu vou visitar o menor município do estado de Mato Grosso, que é Araguainha, porque nós temos, o menor município tem um pouco menos de 1.000 habitantes.
e vamos ver como que está a Araguainha, como que sobrevive a Araguainha, quais são as necessidades de Araguainha. Porque da mesma forma que nós temos ilhas de prosperidade, como é Lucas do Rio Verde, Sorriso, Primavera do Leste, nós temos ilhas de dificuldades. Municípios que a sua fonte de renda era o garimpo, acabou o ouro e ficaram os buracos e não ficaram e sem alternativas. Então, o que eu acredito? Eu acredito muito no que como que se desenvolve um estado, né? Eu acredito muito no que falava o Roberto Campos. Roberto Campos, talvez vocês não lembram quem foi, nem tenham conhecido, vocês não haviam nascido ainda. Roberto Campos foi um dos maiores economistas do planeta. Ele foi senador por Mato Grosso. E ele dizia o seguinte: a pobreza, você só consegue acabar com a pobreza no Brasil no mercado, é através do mercado, é através da geração de emprego, é através da qualificação. Como que um cidadão consegue um emprego? Ele tem que se qualificar. No Mato Grosso, olha só um dado para você ter uma ideia, nós somos um estado de produção primária, um estado que transporta a sua produção em caminhões. Nós temos hoje 4.000 vagas para motorista de carreta. 4.000 vagas, sem poder ser ocupadas. Nós temos 1.500 carretas hoje encostadas, que não estão se movimentando, estão estacionadas em algum lugar porque não tem motorista. O que significa isso? Significa que não... Porque a tecnologia, as carretas, os caminhões de 2 anos atrás não são mais os mesmos caminhões de hoje. Esse computador que está usando aqui, amanhã ele não é mais o mesmo. A tecnologia mudou. Hoje, o motorista de uma carreta de 3 anos atrás não consegue mais dirigir a carreta de hoje. Então nós temos 1.500 carretas paradas, 4.000 vagas de motoristas. Nós temos cidades que tem 50 vagas de emprego e só tem um candidato a essas 50 vagas de emprego. Tem municípios riquíssimos que estão nessa situação. Da mesma forma que tem municípios que tem 300 pessoas querendo emprego e não tem nenhuma vaga. Então nós temos desigualdade. Não adianta. Onde tiver desigualdades, a tendência, se não se fizer política pública, é as desigualdades aumentarem. Uhum. Você vai reduzindo aqueles que podem, aqueles que enriquecem, aqueles municípios ricos. Porque acontece o quê? Esses 51 municípios que perderam gente, para onde que essas pessoas estão indo? Estão indo lá para o município rico. Estão se afastando da família, vão buscar saúde de qualidade, educação de qualidade. Então um dos trabalhos principais do Tribunal de Contas será acabar com as desigualdades, trabalhar para acabar com as desigualdades, cobrar as instituições que levem qualificação. A qualificação tem que estar em todos os municípios, não só nos municípios grandes. Uhum. Então tem que criar alternativas para que todos os municípios possam crescer. Porque Araguainha, onde a gente vai fazer a primeira visita, no censo de 2010 do IBGE, ela tinha 1.400 habitantes. No censo agora de 2023, ela tem menos de 1.000 habitantes. Então, Araguainha, que já era pequena, conseguiu diminuir ainda mais. Em Araguainha, que tem menos de 1.000 habitantes, tem 350 pessoas inscritas no Bolsa Família. E não é só município pequeno. Essas desigualdades, elas chegam na cidade grande. Várzea Grande tem 55.000 famílias inscritas no Bolsa Família. Então, isso é algo muito sério. Nós temos que discutir, e o tribunal vai fazer, discutir políticas de Estado. Política de Estado não é apenas para que o Estado possa implementar essas políticas. Nós temos que discutir políticas no macro para que os estados possam implementar, para que os municípios possam implementar. Então o Tribunal de Contas vai discutir grandes temas e nós vamos implementar uma universidade, uma faculdade, um curso dentro do Tribunal de Contas ele vai se chamar gerente de cidades, gestor de cidades. Para quem já é gestor, para quem um dia pretende ser gestor de recurso público, é um curso de gestão de recurso público. Presidente, vou precisar fazer aquela pausa obrigatória por conta da rede, bem rapidinho, mas a gente retoma para seguir aqui a nossa entrevista implementar ao longo desse ano. Como é que está essa questão orçamentária da entidade? Da Veja instituição, só, perdão. Perfeito. Daqui, inclusive saindo aqui da rádio, vou para a Assembleia Legislativa, vou me reunir com a direção também da Assembleia Legislativa para participar dessa discussão. O orçamento do Tribunal de Contas é praticamente o mesmo do ano passado, continuar as mesmas ações, né? Apenas vamos implementar, vamos investir em tecnologia, vamos investir, criamos uma secretaria específica, né?
de inovação. O que a gente pretende com isso? A gente pretende avançar, porque hoje não tem mais como você não discutir, e principalmente uma instituição como o Tribunal de Contas, que trabalha com números, que trabalha com efetividade, que trabalha com rendimento do recurso público, do bom investimento e na busca do resultado, não tem como a gente não avançar muito em inovação. Então, nós vamos investir basicamente em inovação, em tecnologia, e passa exatamente pelo fortalecimento da nossa escola de contas. Nós vamos criar esse curso de gestão de cidades, de gerente de cidades, porque a gente quer formar uma rede. Existem municípios de Mato Grosso onde não existe internet. Nós temos que cobrar isso como ação também de gestão de governo, que todos os municípios possam estar interligados e interligados ao Tribunal de Contas, para que eles possam prestar contas de forma mais ágil e mais efetiva e mais transparente. O que a gente nós temos que ter, por exemplo, e é por isso que uma das nossas medidas será a inovação. Nós temos que saber, por exemplo, hoje, e pouco se sabe, quantas obras paralisadas nós temos no estado de Mato Grosso. Tanto obras do estado como obras dos municípios. Existem municípios que têm 20, 30 obras paralisadas. E isso é dinheiro público que está sendo jogado fora, é dinheiro público que está sendo mal investido. Nós temos que fazer valer que nenhum município e nem o estado comece uma obra nova sem terminar a obra antiga. E como que você sabe isso? São muitos números, são muitos dados, e é com isso que a gente vai buscar descobrir, saber, acompanhar. Por exemplo, o próprio caso do Portão do Inferno. Não há banco de dados, não há informações. Quando que foi construída aquela ponte? Eu ontem, essa semana, corri atrás dessa informação, consegui chegar à informação de que ela foi construída em 1975. Mas não existe, nós não temos banco de dados. E para você gerenciar números, e esse é o trabalho primordial do Tribunal de Contas, você tem que ter informação. Então, o Tribunal de Contas, a minha gestão, vai ser uma gestão que vai dar continuidade e vai inovar. Inovar é isso que nós estamos fazendo, ações urgentes, ações imediatas. Veja que o Tribunal de Contas nem voltou, o recesso, né, é até o dia 27, mas a nossa gestão já estivemos várias reuniões, vamos ter uma reunião, uma visita, já a primeira visita no dia 18, estaremos em Araguainha, implementando o nosso projeto de estudos e sugestão de políticas públicas para acabar com as desigualdades regionais. Então, a nossa plataforma de trabalho é agir. Nós vamos ter o nosso Tribunal de Contas itinerante, é o Tribunal de Contas em movimento. Nós vamos estar nos polos. Nós elencamos já os 18 municípios com maior dificuldades, e aí são esses municípios que a gente vai atacar. O Tribunal de Contas vai ao encontro dos municípios, vai ao encontro dos problemas, vai conhecer os problemas. Então, nós vamos interiorizar, nós vamos andar. O Tribunal de Contas vai ser um Tribunal de Contas itinerante, porque nós queremos cada vez mais trazer mais resultados para a sociedade. Vamos discutir grandes temas importantes que o serviço público tem que atacar. Por exemplo, o autismo no estado de Mato Grosso. É gravíssima a situação do autismo em Mato Grosso. Nós não temos uma política. Eu sei que a primeira-dama do estado, a dona Virgínia Mendes, ela tem um trabalho justamente na questão do autismo, dentre outros trabalhos que ela tem. Mas ela vem atacando essa questão e eu a parabenizo por isso. Mas nós temos que atacar ainda mais. E o Tribunal de Contas quer ter um levantamento de quais são as crianças, quantas crianças deficientes nós temos no estado de Mato Grosso, em dificuldades. Por exemplo, Cuiabá tem 52 mil alunos na rede municipal e nós temos 1.500 crianças no estado de Mato Grosso que têm necessidades especiais. Como que essas crianças elas são atendidas? Quantas crianças com necessidades especiais nós temos no governo do estado, no estado de Mato Grosso? Quantas crianças nós temos com necessidades especiais, especificamente nos municípios? A questão do autismo, ela é gravíssima. Ela é gravíssima por quê? Porque falta mão de obra para cuidar do autista. Nós sabemos
que existe uma lei que determina que todas as escolas precisam cuidar, tem que receber o aluno autista. Só que a rede particular não recebe. A rede particular cria dificuldades para matricular o aluno autista. E quando matricula, não tem capacidade técnica, não tem gente para atender o aluno autista. Então hoje, o estudante autista ele é acompanhado em Cuiabá, por exemplo, na rede municipal. E a rede municipal tem um trabalho maravilhoso, né? Mas é uma situação que tem que se atacar. E às vezes ela passa despercebida. Só sabe da situação do autista quem tem um filho autista. Só essa pessoa que sabe da dificuldade que é. Então, o Tribunal de Contas o papel constitucional do Tribunal de Contas é cuidar de pessoas, cuidar do bem-estar das pessoas, porque é o Tribunal de Contas que gerencia a aplicação do recurso público. Então, nós temos muito mais trabalho do que já tivemos. E a cada dia as demandas aumentam. Então, é nesse sentido que nós vamos gerir o Tribunal de Contas. Presidente, um outro assunto que a gente gostaria de saber também da opinião do senhor, até porque o TCE, de certa forma, ajudou a construir, estou falando do TAC, né, que pôs fim à intervenção da saúde aqui na capital. O senhor acha, digamos, temerária essa postura por parte do prefeito em querer, digamos, barrar esse termo? Veja só, não há como barrar o termo, tanto que o prefeito já perdeu em 3 instâncias. Perdeu na primeira instância, perdeu no TJ, perdeu no STJ, então não há porquê, porque o TAC... ele foi elaborado por mim, pela minha equipe, eu que acompanhei todo o processo de intervenção, de fiscalização do trabalho da intervenção. A intervenção veio, fez o seu trabalho, entregou a saúde de volta para a gestão no momento que tinha que atuar, que tinha que devolver, e o TAC, a condição para que houvesse a devolução da saúde para a prefeitura, para a gestão do atual prefeito, foi que se cumprisse o TAC. O TAC não foi escrito de madrugada, o TAC não foi escrito de qualquer jeito, o TAC não é um monte de rascunhos, não. O TAC foi escrito por um grupo de pessoas, técnicos, foi escrito com responsabilidade, foi levado à apreciação do desembargador Orlando Perry, que apoiou e que decidiu sobre o TAC. Então isso não é brincadeira, ninguém está aqui brincando de fazer saúde. Então o prefeito tentou por várias vezes, já perdeu em 3 instâncias e vai perder sempre, porque nós não estamos brincando de fazer saúde, não estamos brincando de escrever TAC, nós não temos tempo de ficar brincando de escrever TAC. O TAC é uma lei, é uma norma, e como disse hoje, numa declaração, e totalmente acompanhado pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral, Dr. Deusdedit, e é o que o Dr. Deusdedit disse ontem numa declaração. Se não cumprir o TAC, pode haver o afastamento total da gestão. O afastamento total, não só da saúde. O TAC é lei. O TAC é uma lei, é uma decisão do TJ, é uma decisão do desembargador Orlando Perry. Não cumpriu lei, tem penalidade. E nós não estamos brincando. Eu, por exemplo, Ministério Público, Tribunal de Justiça, nós não estamos brincando de cuidar de pessoas. Nós não estamos brincando de cuidar da saúde de Cuiabá, né? E é exatamente quando o gestor não cuida, tem outras instituições que vêm para cuidar. É por isso que houve uma intervenção, é por isso que a intervenção ela foi estendida, agora ela terminou, mas ela pode voltar a qualquer momento. Não pode a população ficar sem saúde, sem medicamento, morrendo na fila da cirurgia, morrendo na fila do exame. Isso não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer na próxima gestão e nenhuma outra gestão, nunca mais. Agora vai ter cartilha. Esse TAC é uma cartilha, não é para essa gestão. E esse TAC não foi feito para essa gestão atual. Esse TAC foi feito para as gestões de saúde para o resto da vida. Isso não é o TAC ele não é um documento temporário, momentâneo. Não, ele é uma cartilha. Sai prefeito e entra prefeito, vai ter que cumprir essa cartilha. Esse é um tratado, não é apenas um TAC temporário, é um tratado para a saúde. Ninguém mais vai permitir, as instituições, nós não vamos mais permitir que pessoas morram na fila. Foram milhares de pessoas que morreram sem poder fazer uma cirurgia, esperando por uma cirurgia. Isso não vai mais acontecer. E, presidente, até aproveitando esse gancho que o senhor citou, né, essa declaração do chefe do Ministério Público, ele esteve aqui conosco ontem, né, falou dessa preocupação
Em relação a tudo isso que a gente está acompanhando, essas derrotas que o prefeito já teve, e citou essa possibilidade de uma intervenção total, né, na prefeitura. Até com a experiência política do senhor, presidente, o senhor acha que essa medida ela seria muito prejudicial à população? Claro que a gente não pode ficar fazendo futurologia, né? Mas caso chegássemos a esse ponto de uma intervenção total, seria muito ruim ou ajudaria talvez colocar Cuiabá aí nos trilhos novamente? O senhor tem uma preocupação especial em relação à administração aqui da Prefeitura de Cuiabá? Acompanhou muito de perto esse ponto, né, da saúde, de uma forma geral, né, diante de tudo que a gente acompanha nos últimos tempos. Qual que é a visão do senhor, presidente? Veja só, eu estou conselheiro, eu já fui deputado, já fui vereador de Cuiabá, já fui candidato a prefeito, então a minha visão ela não é só de conselheiro, né? Eu tenho uma visão e eu moro aqui. Eu hoje me considero matogrossense, eu me considero cuiabano, né? Então, o cidadão, quando ele é eleito para gerir, ele tem que gerir dentro da norma, tem que gerir conforme a necessidade da sociedade, ele tem que ter foco. Eu entendo que há uma discussão desnecessária, uma briga desnecessária, e eu tenho dito para os dois. Eu tenho dito para o prefeito e tenho dito para o governador. Essa briga entre vocês dois atrapalha Cuiabá, atrapalha o cidadão. Então, eu defendo que eles acabem com a briga e cuidem, cada um cuide do seu trabalho, cuide da sua gestão. O governador na gestão do estado e o prefeito na gestão da cidade. Então eu vejo que existem brigas desnecessárias onde há o prejuízo da sociedade. E a equação é simples. A equação na política, eu sempre digo, tem gente que diz, olha, na política uma hora a nuvem está num lugar, outra hora a nuvem está no outro lugar. Não, eu não vejo assim. A política é algo matemático. 2 mais 2 é igual a 4. Se honrou um compromisso, fez um compromisso, e não cumpriu, tem pena. Nesse caso da saúde, tem pena se não cumprir. A população não pode ficar sendo vítima de discussões desnecessárias, de egos. A população não pode ficar à mercê e nem refém disso. Então, eu vejo com dificuldade, nesse primeiro momento, vejo que é muito sensível esse ponto. Muito sensível, os nervos estão à flor da pele, né? E quem não cumprir as determinações que estão na lei, as determinações que estão nos compromissos, né? Corre o risco, sim, de ser afastado do seu cargo, de perder a gestão, né? E esse ano agora nós estamos no ano de eleição. Inclusive, a semana que vem, o Tribunal de Contas já vai divulgar uma cartilha para o gestor. O gestor, quem está no poder, vai ter uma norma rigorosa. É o último ano do gestor, ele não vai poder mexer para apoiar, para ajudar, para usar a estrutura pública para ajudar candidato, para ajudar vereador, para ajudar candidatos a prefeito. Então, a cartilha já está pronta, terminei de revisar ontem e nós já vamos, inclusive, distribuir para a imprensa, talvez já na semana que vem, a orientação para os atuais gestores de como se comportar nesse ano eleitoral, porque é um ano de eleição, cada um vai defender um candidato, aquele que não vai para a reeleição vai defender um outro nome, né? Então, esse vai ser um ano de rigor, de muito rigor, e todas as instituições vão ficar acompanhando o desenrolar. Então, voltando a essa questão do TAC, sim, eu concordo com o doutor Deusdete, em não havendo cumprimento do que está na lei, a penalidade ela existe e ela vai ser aplicada. Presidente, para além dessa situação do TAC, no ano passado acompanhamos inclusive decisão do pleno do TCE, que por 6-1 emitiu um parecer pela reprovação das contas do prefeito. Inclusive é a primeira vez, né, que acontece essa situação aqui na capital, tivemos uma situação dessa natureza. Isso é reflexo de uma gestão, digamos, desastrosa aqui na capital nos últimos anos? Veja, eu moro em Cuiabá há 43 anos. Eu vi prefeitos, vi gestões, tanto de estado como de governo, acompanhei tudo muito de perto, porque como jornalista principalmente, né? Então, acompanhei desde 2000, eu estou no processo político, me elegi vereador em 2000, e o que eu percebo, o que eu vejo, é que os modelos diferentes de gestão, eles causam consequências diferentes nas cidades, no estado. Para o Tribunal de Contas
reprovar, né, reprovar as contas é que, certamente, eu não fui o relator dessas contas, né, mas votei pela reprovação das contas, porque muito da gestão, né, faltou com aquilo que estava escrito, né, porque tudo é norma, tudo é lei, não tem invenção numa gestão, não tem invenção, né. Então, houve o entendimento do Tribunal de Contas, o relator foi o conselheiro Antônio Joaquim, de que, sim, haviam muitos erros, muitos equívocos, muito desperdício, né? Então foi nesse sentido que o Tribunal de Contas entendeu pela reprovação das contas, né? Agora é o nosso parecer, a Câmara de Vereadores é que agora vai fazer vai votar, né? Se vai votar a favor, vai votar conforme a decisão do Tribunal de Contas ou não. Mas, certamente, conta que é reprovada é porque não está de acordo com o que determina a norma, com o que exige a gestão. 9h25, conversa conosco aqui nessa manhã o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Sérgio Ricardo. Presidente, vou tentar resumir um pouquinho aqui, mas aqui no nosso WhatsApp, muita gente está perguntando sobre esse assunto e a gente não tem como não colocar em pauta. O Jaime mandou questionamentos nesse sentido, a Ivone, também o Luciano Dias, em relação à situação do BRT, VLT. A gente já tem obras ali em um estágio avançado em Várzea Grande, aqui em Cuiabá isso está um pouco travado. Paralelo a isso, a gente tem uma peregrinação, vamos dizer assim, por parte do prefeito para tentar viabilizar o VLT cuiabano, né, junto a Brasília. Essa semana tivemos uma sinalização ali positiva por parte do Ministério também, falando que vai investir em mobilidade aqui na capital, que o VLT estaria incluso nesse processo. O senhor já deu algumas declarações, né, em relação a isso, diz que é um projeto inexequível aqui na capital. Como é que o senhor acompanha também, né, todo esse debate que já se arrasta, né, há uma década aqui na capital, aqui em Mato Grosso? O que é que o senhor defende nesse momento? A obra do VLT é o mais coerente, a do BRT é a mais coerente? Existe possibilidade de termos ainda um VLT e isso funcionaria só aqui em Cuiabá? Como é que a população fica, né? Muita gente nos perguntando a respeito disso, queria que o senhor comentasse também. É importante fazer um resgate. Eu fui um dos primeiros deputados e talvez eu tenha sido o que iniciou a discussão sobre o VLT. Talvez o primeiro deputado que falou sobre VLT em Cuiabá e em Várzea Grande fui eu. No início, eu defendi, fomos com um grupo de deputados, fomos a Portugal, andamos no VLT, fizemos vários traçados, acompanhamos os traçados no VLT, e aí acontece que isso era uma obra de Estado, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, corrupção dentro de um processo, dentro de um governo, desvio de finalidade, e acabou que hoje o cidadão de Mato Grosso não tem, de Cuiabá e Várzea Grande, não tem nenhum e nem outro. Não tem nem o VLT e nem o BRT. O ideal, o sonho que eu gostaria de ver é o VLT cortando Cuiabá, Várzea Grande, CPA, Distrito Industrial. O ideal é o VLT. É um sistema que a população merece. É um sistema confortável, rápido. Isso é um ponto. Isso é o que eu penso. Só que é o seguinte, é a possibilidade, é a necessidade e a possibilidade, né? Hoje nós estamos há 10 anos sem VLT e sem BRT. Uma decisão minha, no sentido de, nesse momento, é BRT. Nesse momento não tem como, não tem dinheiro. Aonde que está o dinheiro? Não adianta ficar falando em dinheiro, que tem dinheiro de 5 bilhões. De onde vem esse dinheiro? Quem que vai liberar? Quando vai liberar? Continua o sonho. Várzea Grande já se adiantou, Várzea Grande vai ter o BRT, a população da Várzea Grande vai ter mais conforto, porque agora ela não vai ter nenhuma das formas, ela não vai ficar sem nenhum dos sistemas, nem VLT nem BRT. Várzea Grande já vai ter o BRT, as vias, o comércio vai voltar a crescer, né? Então não adianta, eu entendo como uma briga infrutífera essa discussão sobre VLT em Cuiabá. E até porque não é mais esse traçado. O VLT, eu entendo o seguinte, vai chegar um momento, e eu defendo isso, que nós vamos ter o VLT. VLT em Cuiabá e Várzea Grande. Não é mais esse traçado. Esse traçado que está aí deve ser o BRT,
que seja o BRT, sem abandonar o VLT. A cidade hoje, as duas cidades são outras. Você veja que o traçado vai ter que ser outro, porque nós temos hoje um rodoanel, nós temos um contorno leste, a população é outra, a cidade cresceu de forma diferente. Não é mais esse traçado que hoje e que havia sido proposto para o VLT na época, e nem é o traço de hoje, o traçado de hoje, proposto hoje. Nós temos que perseguir, sim, VLT. O sonho e o merecimento da população de Cuiabá e Várzea Grande é a VLT. Eu sempre que puder defender, vou defender o VLT. Mas e agora? E nesse momento? Nesse momento eu não acredito em possibilidade de VLT. Porque é o seguinte, a prefeitura, por exemplo, não tem dinheiro em caixa. A prefeitura defende de políticas de governo, de governo federal. A prefeitura de Cuiabá defende, eu vi a fala do ministro. A fala do ministro não foi uma fala de compromisso, foi uma fala de oba-oba ali numa reunião, né? Vamos fazer de conta aqui, vamos dizer que vamos ajudar, vamos ajudar. Esse Nada ano, concreto, né? Eu não vi dado concreto, assinou, olha, vamos liberar tanto, tal dia. Né? É uma coisa muito... E eu estou falando aqui, e nunca esperem de mim que eu vá ter trava na língua e falar como conselheiro. Eu não tenho limite para falar como conselheiro. Eu falo como cidadão, falo como jornalista, falo como cuiabano. Então jamais vou ficar segurando palavras, me contendo porque sou conselheiro. Não, eu estou conselheiro, daqui a pouco eu não sou mais conselheiro. Eu estou presidente, daqui a pouco eu não sou mais presidente. Mas cidadão matogrossense, cidadão cuiabano e jornalista eu serei sempre. Então o que eu falo é o que eu penso. E não o que o presidente deveria falar. Eu falo o que eu penso. Então é o seguinte, cadê o dinheiro para fazer o VLT? Quem que fez compromisso? Depende de uma reunião lá, o ministro fala, olha, não, vamos ajudar. O ano que vem é ano político. Eles querem fazer prefeito em Cuiabá. Então, promessas e promessas, entendeu? Quer saber, cadê o dinheiro? Assinou o compromisso? Assinou o contrato? Vai liberar quanto? Dia 23 de março vai liberar o dinheiro? Vai liberar esse ano, vai liberar quando? Né? Então, vamos respeitar a população, tem que respeitar o povo, tem que respeitar as pessoas. Nós estamos há 10 anos esperando o VLT e o BRT e nada aconteceu. O que a gente vê é a briga, a discussão e o povo sem um veículo para um sistema de transporte decente. Chega de conversa fiada, pelo amor de Deus, a população merece, a população tem que ser atendida. A população está aí pagando seus impostos, indo para o trabalho todo dia, sofrendo. Chega de conversa fiada. Muito bem. Presidente, eu vou ter que fazer mais uma pausa daquelas, mas aí a gente volta para concluir aqui a nossa conversa. É bem rápido, vamos ao Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Sérgio Ricardo, falando aí pra gente um pouquinho sobre as ações que devem ser executadas ao longo desse ano, alguns temas importantes e que a nossa audiência sempre destaca aqui também, questão da mobilidade urbana aqui na capital, saúde também, uma das principais aflições da população. Sérgio Ricardo, o presidente, já falou conosco sobre isso. Tem muito comentário aqui, presidente, a gente não consegue colocar a participação de todo mundo no ar, mas tem muita gente mandando um abraço, lembrando aqui algumas conquistas do senhor, alguns trabalhos. O Canídia, por exemplo, que está nos acompanhando lá de São Carlos, interior de São Paulo, diz que lembra do deputado Sérgio Ricardo a época do passe livre para os estudantes, entre os anos de 2007 e 2008 aqui em Cuiabá. Diz que o senhor teve envolvimento direto nessa conquista. Também a Luciana passou por aqui, comentou esse assunto. Muita gente também falando sobre o trabalho que o senhor desenvolveu aí, a época do Rio Cuiabá, né? Toda aquela limpeza, muita gente compartilhando conosco. Eu vou soltar um áudio só rapidinho. A gente sabe que o presidente tem compromisso, mas só para trazer uma participação por áudio aqui também do nosso ouvinte, presidente, pedir para que o senhor acompanhe aí a mensagem do Luciano. Bom dia, bancada da CBN, bom dia, Camila, bom dia, Panoc, bom dia, conselheiro. Luciano Cadeira aqui do Cristo Rei. Conselheiro, há alguns anos atrás, eu participei de um debate com o senhor numa rádio também, e a pergunta que eu fiz foi o seguinte, quando o senhor era deputado. Qual o teu projeto para revitalizar essas praias do Rio Cuiabá, tá? Como Praia Grande, que tinha até festival de abertura e tal, era muito movimentado, era um lazer bem barato para pessoas de baixa renda. A Praia do Náutico, Praia da Copa Mil, essas outras praias de Passagem da Conceição, etc, etc.
Hoje, como presidente do tribunal, o senhor não teria uma força maior para revitalizar essas praias populares e dar um lazer mais barato para as pessoas de baixa renda? Bom dia, Luciano. Oi, Luciano, um grande abraço para você da nossa querida Cristo Rei, na nossa Várzea Grande. Olha só, a minha primeira reportagem, eu comecei a trabalhar na TV Brasil Oeste. A minha primeira reportagem, isso deve ter sido em 84. A minha primeira reportagem foi fazer o festival, a abertura da praia de Santo Antônio de Levegere, o festival de praia de Santo Antônio de Levegere. Foi um domingo à tarde. Eu cheguei lá, mas devia ter umas 5.000 pessoas na praia. Era a coisa mais linda. Aí tinha a Praia da Vereda, a Praia de Santo Antônio. Eu lembro da Praia do Náutico, talvez, não sei se o Luciano lembra, a Praia do Náutico, depois da Ponte Júlio Miller à direita, ali tinha um clube antigo, era o Clube do Náutico. Então eu conheço bem isso tudo. E aí o que aconteceu, Luciano? Ao longo dos anos, as dragas, muitas dragas legais e ilegais no Rio Cuiabá foram tirando areia e foi mudando o traçado do rio. Então o que aconteceu em Santo Antônio? Quando você tira a areia de um lado, a água vai vindo para esse lado que você está fazendo o buraco. Em Santo Antônio, a Praia da Vereda, ela foi destruída por quê? E uma vila que tinha na Praia da Vereda, ela foi destruída porque a água, ela tomou todo o espaço da vila. Então é o seguinte, como presidente do Tribunal de Contas, e eu lá no Tribunal de Contas, sou também presidente da Comissão de Meio Ambiente. Sim, eu posso e vou fazer um grande trabalho, viu, Luciano? Eu quero anunciar para você, Luciano, e quero convidar você, e já quero convidar, é o primeiro veículo de comunicação que eu estou dizendo isso aqui. No ano que vem, no Dia do Meio Ambiente, 5 de julho, o Dia do Meio Ambiente, é dia 5 de junho, nós vamos fazer o primeiro abraço ao Rio Cuiabá, promovido pelo Tribunal de Contas e parceiros. 5 de junho. 5 de junho, presidente. 5 de? Junho. Junho. Então, dia 5 de junho, nós vamos fazer o primeiro abraço. Eu, quando fui deputado, eu consegui fazer até o 7º abraço, que era um evento de chamar a atenção para o Rio Cuiabá. Então, no dia 5 de junho desse ano, já está anunciado aqui, portanto, já quero convidar todos, que todos sejam nossos parceiros do Tribunal de Contas, para o primeiro abraço que o Tribunal de Contas vai fazer ao Rio Cuiabá. E o que significa? Nós vamos fazer, Luciano, toda uma discussão para que todos aqueles que poluem, para o poluidor pagador que não paga para poluir o Rio Cuiabá. Nós fizemos agora, Luciano, pedimos que fosse implementado e instalado o estado de emergência na cidade de Barão de Melgaço, porque as pessoas lá estão bebendo água poluída, água do Rio Cuiabá. Fizemos análise da água nas creches, nas escolas, tudo água poluída. Então, crianças estão tomando água misturada com esgoto e muito dessa água do Rio Cuiabá que passa lá. Então, é grave, não adianta a gente ficar achando que não adianta ficar tapando o sol com a peneira, não adianta. E eu, quando deputado, fui um dos maiores combatentes e defensores do Rio Cuiabá. Não é porque eu deixei de ser deputado que eu vou parar com isso. Muito pelo contrário. Eu agora sou conselheiro, mas eu continuo, eu sou conselheiro, sou presidente do Tribunal de Contas, mas antes disso eu sou cidadão cuiabano e matogrossense e sou jornalista, então eu não vou parar, então eu nunca vou me calar. Um dia eu vou deixar de ser conselheiro, um dia eu vou deixar de ser presidente do Tribunal de Contas, mas eu nunca vou deixar de ser jornalista. Então eu sempre vou continuar defendendo isso. Então já começa a primeira ação que nós vamos fazer como membro do Tribunal de Contas, nós vamos fazer o primeiro abraço ao Rio Cuiabá, promovido e organizado pelo Tribunal de Contas com parcerias, convidar Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, o Governo do Estado, as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, todos vamos trabalhar para cuidar do nosso Rio Cuiabá. E aí, meu caro Luciano aí do Cristo Rei, buscar restabelecer essas praias, né? Buscar restabelecer esses espaços tão importantes para a população, justamente quem quer o lazer sem custo, né? Pode ficar tranquilo, Luciano, que a gente não vai parar, eu não vou parar de defender essas questões aí não, tá?
Forte abraço para você, Luciano. Presidente, prometo que é a última, só pra gente ir embora, mas muita gente também falou sobre esse assunto. O Roberto Protético lembrou também aí essas causas do senhor em relação ao Rio Cuiabá e falou assim, hoje, como presidente, o que o senhor pensa também sobre esse monte de radar espalhado na cidade? E o João falou, o conselheiro faz falta na Câmara de Cuiabá, à época ele combatia a chamada indústria das multas. Queria que o senhor falasse rapidinho também sobre isso, atendendo aí ao João e ao Roberto. Olha, o que me deixa feliz e me deixa... que eu posso dizer que eu sou realizado, uma pessoa realizada, é de ver tanta gente lembrando do trabalho que eu fiz como vereador, como deputado, né? Com relação aos radares, eu continuo achando que é uma indústria de multa. O radar não resolve, eu sempre disse que nunca resolvia, e ele não resolve. O que resolve é você colocar um radar na cabeça das pessoas. As pessoas têm que ter responsabilidade. E nós vamos fazer um levantamento, eu já pedi esse levantamento para a minha equipe técnica. Nós vamos fazer um levantamento sobre cada radar, sobre o resultado de cada radar instalado no estado de Mato Grosso, em Cuiabá e Várzea Grande. O resultado de cada radar, o que esse radar faturou, quanto que faturou e para onde que foi o dinheiro. Então, quando eu fui vereador, eu entrei com uma ação na justiça, eu desliguei todos os radares de Cuiabá e de Várzea Grande, mandei tirar os radares dos postes e eles foram retirados dos postes, mandei anular as multas e devolver o dinheiro. Tudo isso eu consegui na justiça. Eu continuo achando que os radares são indústria de multa. Eles não servem para o propósito. Eles servem apenas para multar e para arrecadar dinheiro. E dinheiro que agora a gente vai querer saber para onde que está indo. Porque o dinheiro de radar, ele tem que ser aplicado em educação no trânsito. E não adianta, é simples. Você passa por um radar hoje, o próprio Google Maps, ele te diz, olha, a 20 metros tem um radar. A pessoa diminui a velocidade ali, passou o radar, mete o pé no acelerador, não adianta. A educação tem que estar na cabeça das pessoas, não é o equipamento que vai fazer o sujeito parar, diminuir a velocidade. E muito bem, e quem não para e quem não sabe, os radares são mal sinalizados, você não sabe onde estão os radares. É um absurdo. Tem radar que você começa aqui a 30 km, daqui a pouco 40, daqui a pouco a 50. Na mesma pista, você tem que andar em várias velocidades. Isso é absurdo, isso é pegadinha, isso é armadilha, como sempre foi. Como sempre foi. Então eu continuo defendendo o fim dos radares e continuo defendendo educação. Radar a gente tem que ter na cabeça. Radar é educação, é você saber que não pode andar em alta velocidade dentro da cidade. E os radares, eles são estudados, são meticulosamente articulados, pensados, planejados para serem pegadinha, para serem armadilha, porque eles estudam a cabeça do motorista. Eles devem ter inteligência artificial bolando esse sistema dos radares, para ver como que eu pego o sujeito, como que eu pego. Eu digo que aqui é uma velocidade, daqui a pouco eu aumento, ele está com aquela velocidade anterior na cabeça, ele vai passar aqui com uma velocidade maior e eu vou pegar ele. Isso, sempre disse isso e sempre vou continuar dizendo o resto da minha vida. Radar é pegadinha, radar é armadilha, radar é indústria de multa, não tem nenhum resultado prático. E vou continuar defendendo isso. Presidente, muito obrigada pela companhia aqui conosco. Desculpa aí atrasar um pouquinho, o senhor tem seus compromissos. A gente recebeu muitas mensagens aqui, a gente fica muito feliz com a participação do senhor, o carinho também de todos. Lembrando aí, né, alguns momentos do senhor, da sua passagem pela política. Obrigada por compartilhar conosco essa manhã. CBN Cuiabá está sempre de portas abertas. Quando tiver oportunidade, pode voltar. A gente fica muito feliz em recebê-lo. Também agradecer toda a equipe. Eu que agradeço, continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, o trabalho da notícia, né? O trabalho de provocar, né, discussões, porque nós que somos jornalistas, esse é o trabalho que a gente tem. Eu digo assim, o papel da imprensa, ele é importantíssimo na democracia, né? Porque a imprensa está aí para falar a verdade, para divulgar, para arrancar informações, para orientar. Então eu sou muito feliz por ser jornalista, sou muito feliz de poder participar de todos os momentos que Mato Grosso. Eu sempre digo o seguinte, existe um livro, esqueci o escritor, não sei se é o Vargas Llosa que escreveu, não sei, posso estar totalmente equivocado, e me perdoem. Ele escreveu o livro Confesso que Vivi. Veja aí quem que escreveu Confesso que Vivi, porque hoje na internet é fácil. Confesso que Vivi.
E eu digo o seguinte, com relação a Mato Grosso, né, eu confesso que assisti. Se fosse escrever um livro, confesso que assisti o crescimento... Pablo Neruda? Pablo Neruda, lógico. Me perdoe a ignorância. Pablo Neruda, confesso que vivi. Eu confesso que assisti. Então, em todas as reuniões que eu faço, eu digo assim, olha, eu estou falando com conhecimento como jornalista. Quando eu cheguei em Cuiabá, tinha 5 prédios em Cuiabá. Então é o seguinte, Mato Grosso tinha 55 municípios quando eu cheguei em Cuiabá. Então, quando eu falo em discutir as desigualdades regionais, eu conheço Mato Grosso. E eu era um jornalista, um repórter de rede da TV Centro-América, da Rede Globo. Então, eu que fazia em Mato Grosso as reportagens do Jornal Nacional, do Jornal Hoje, eu que fazia aqui. Então, eu andei muito Mato Grosso, viajei muito Mato Grosso. Então, eu vi esse Mato Grosso crescer. Eu vi a população chegar em Mato Grosso. Eu vim de fora. Eu sou um desses que veio de fora, né? Então, e aqui é o estado das oportunidades. Por isso que eu defendo que a gente cuide de gente, que todos nós possamos, as instituições, os órgãos, cuidem de pessoas, cuidem de gente, cuidem de melhorar a condição de vida, a qualidade de vida de todas as pessoas. Então, agradeço profundamente, continuem fazendo esse trabalho maravilhoso. Tenham todos um bom dia. Obrigada, presidente.